Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial. Então, vamos lá! Primeiro, pessoal, nós precisamos analisar a condição de existência de uma função exponencial. Essa função exponencial, pessoal, só vai existir se o meu A for maior do que zero e também o A diferente de 1. Então, a gente tem que respeitar essa condição de existência. O meu A não pode ser zero, mas pode ser 0,001, certo? Mas zero ele não pode ser. Então, ele tem que ser maior do que zero e também ele não pode ser 1. Ele pode ser 0,999, mas o 1 ele não pode ser. Ele pode ser o 1,001, mas não pode ser 1. Então, ele não pode ser 0 e não pode ser 1. A notação dessa função, f de x igual a elevado na x. Nós temos, pessoal, domínio da função. Domínio da função são todos os números reais. A gente sempre relaciona o domínio da função com o eixo x. E também nós temos o contradomínio, né? Que são todos os reais, com exceção, todos os reais positivos, com exceção do zero. Quando tem esse asterisco aqui, diz que não pode ser o zero. Então, são todos os reais positivos, com exceção do zero. E a imagem, professora? A imagem são todos os reais positivos, né? Então, para construir o gráfico de uma função exponencial, ou não só de uma função exponencial, para qualquer função, é sempre necessário atribuir valores para x e montar uma tabela com os respectivos valores de f de x, ou seja, os respectivos valores de y, marcando na sequência os pontos no plano cartesiano e aí traçando a curva do gráfico, né? O gráfico desta função passa sempre pelo ponto 0 para x e 1 para y. Estão vendo aqui? 0 e 1, pois todo número elevado na zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo do x. Então, olha, ela desce, nesse exemplo que ela é decrescente, ela desce, ela sempre tem que estar quase, ela pode chegar muito próximo do eixo do x, mas ela não toca o eixo do x, né? Então, ela não toca, aqui é uma função crescente também, ó, ela não toca no eixo do x, ela pode chegar perto, mas tocar não pode acontecer. Na função exponencial, a base é sempre maior do que zero. Portanto, a função terá imagem positiva. Assim sendo, não aparece a imagem dela nesses quadrantes. Ó, aparece no primeiro, aparece no segundo, mas não aparece no terceiro e no quarto quadrante. Então, não tem imagem no terceiro e quarto quadrante, que representa o negativo aqui, né? A imagem negativa, a parte do eixo y negativa. A função exponencial pode ser classificada entre crescente e decrescente. Então, vamos lembrar, como que a gente identifica se a função é crescente ou decrescente? Através do A, né? Então, se o meu A é maior do que 1, ela é crescente. A maior do que 1, a função é crescente. Então, o gráfico tem esse comportamento, ele veio de um valor pequeno e está crescendo, crescendo, crescendo. A maior do que 1, f de x igual a na x. Quando que será decrescente? Quando o meu A está no intervalo de 0 até 1. Não pode ser 0 e não pode ser 1, mas está nesse intervalo. O gráfico de uma função decrescente tem esse comportamento. Então, ele vem de um valor grande e vai diminuindo, diminuindo, porém, lembre-se, nunca encosta no eixo do x, né? Meu A está entre 0 e 1. Não pode ser 0, não pode ser 1, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!